Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre obrigação de não fazer, artigo 250 do Código Civil. Nós já estudamos que na obrigação de não fazer, que nós também chamamos de obrigação negativa, o devedor tem a obrigação de se abster de algo. Exige-se uma postura negativa do devedor, como por exemplo de um comprador que se obriga em não desmatar um terreno. E nós já estudamos também que a obrigação de não fazer pode também compreender a obrigação do devedor de permitir ou tolerar algo, como por exemplo o locatário deve permitir ao locador vistoriar o imóvel conforme consta no contrato. Então, a obrigação de não fazer pode compreender a obrigação do devedor de se abster ou a obrigação do devedor de tolerar algo. Mas a nossa pergunta de hoje é: e se o devedor se obrigou a não fazer algo, mas essa obrigação se tornou impossível, qual será a consequência para o devedor? O artigo 250 do Código Civil traz a resposta dizendo que extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato que se obrigou a não praticar. Como podemos verificar, o artigo 250 diz que se a obrigação de não fazer, que ali no artigo está escrito obrigação de abster-se, se tornou impossível por caso fortuito ou força maior, que ali no artigo está escrito sem culpa do devedor, a obrigação de não fazer será extinta, não vai mais existir. Então vamos ver um exemplo. O estaleiro Delta comprou um terreno à margem de um rio e obrigou-se a não desmanchar um trapiche de pescadores que tinha nesse terreno. O estaleiro se comprometeu a não desmanchar esse trapiche pelo prazo de 5 anos. Ocorre que após um ano o estaleiro ter comprado esse terreno, uma forte maré derrubou o trapiche, que foi levado pela correnteza. Como podemos ver, a obrigação assumida pelo estaleiro Delta é uma obrigação de não fazer. Não fazer o quê? Não desmanchar o trapiche dos pescadores. E também podemos ver que essa obrigação de não fazer tornou-se impossível. Por que tornou-se impossível? Por um evento da natureza, um evento de força maior, que foi a maré que derrubou e levou o trapiche. Então, considerando que a obrigação de não fazer assumida pelo estaleiro Delta, que era de não derrubar o trapiche, tornou-se impossível sem culpa do devedor, a obrigação de não fazer considera-se extinta e o estaleiro não terá qualquer responsabilidade pelo que aconteceu com o trapiche. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Nos termos do artigo 250, quando a obrigação de não fazer tornar-se impossível por caso fortuito ou força maior, ou seja, tornar-se impossível sem culpa do devedor, extingue-se a obrigação. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no nosso canal e visite o site Direito em Tela.